O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, sintonizados conosco pelas redes sociais. Primeiro ponto. A primeira leitura nos ensinou e nos mostrou como que era a intimidade de Moisés com Deus. Como que eles dialogavam e como Moisés estava sempre sendo fiel aos pedidos que Deus lhe fazia. Mas quem conduzia o povo era Deus. Moisés era instrumento de Deus, conduzindo o povo até a terra da libertação, até a terra prometida. Essa intimidade de Moisés com Deus, esta confiança de Deus para com Moisés, colaborou para a libertação daquele povo. Então, nós também pensamos assim: Deus coloca em nossas mãos uma responsabilidade. Assim como ele confiou em Moisés a libertação do seu povo, conduzindo o seu povo para a terra prometida, ele também espera de nós, e sabemos que a nossa vida está em suas mãos, ele que governa a nossa vida. Em consequência disso, nós precisamos fazer a nossa parte. Se sabemos que Deus está conosco, o que a gente tem que fazer? É continuar caminhando e não desanimar. Por mais que nós queiramos, Ele está sempre conosco. Ele que nos governa, Ele que nos dirige, Ele que nos aponta o caminho certo, Ele que tem os caminhos de vida para todos nós por meio de seu Filho Jesus Cristo, Ele que nos orienta. Então, nós temos tudo para sermos felizes. Nós temos tudo para não desanimarmos da nossa caminhada para a terra prometida, que é o reino dos céus.
E o mais forte, o mais bonito é andar nos caminhos do Senhor. O segundo ponto é justamente este: andar nos caminhos do Senhor, sendo instrumentos do bem, sendo instrumentos de vida. E como que nós sabemos que estamos no caminho do bem e somos também pertencentes e andemos no caminho da vida? Por causa de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E Ele nos ensina que quanto mais nós ficarmos livres do mal e evitarmos sermos do mal, vamos ser os trigos agradáveis a Deus, vamos ser aqueles que nas mãos do Senhor dão fruto. Não podemos ser joio, não podemos ser do mal. Nós temos que estar, como Moisés, nas mãos do Senhor, deixando o Senhor guiar os nossos passos. Se nós somos joio, se nós andamos no caminho que não é o caminho dele, nós estamos traindo a confiança que ele tem para conosco e estamos, acima de tudo, com nossas próprias mãos, nos afastando do seu aconchego. Deus viu em Moisés um instrumento. Moisés era instrumento de Deus. O que Deus falava, Moisés agia e ensinava o povo também a prestar atenção nos ensinamentos do Senhor. Tanto é que chegaram à terra prometida, tiveram dificuldades, tiveram momentos difíceis, andaram em outros caminhos, conheceram joios na caminhada, sim, mas eles viram que estar com o Senhor, ter a presença do Senhor, é estar no caminho da vida, caminho certo. Como nós analisamos na semana passada e analisamos também, estamos analisando nesta semana. Deus confia em Moisés a libertação do povo. Depois que estavam já em determinado lugar, vem a provação, o povo do faraó querendo aprisionar aquele povo e voltar para a escravidão no Egito. O que Deus faz? Liberta o seu povo, pede Moisés que abra o mar vermelho e eles passam a pé enxuto. Depois continua andando, tem a dificuldade da fome. Não foi Moisés que fez chover o maná para aquele povo. Deus usou Moisés como instrumento para dialogar e aquele povo todo alimentar-se daquele alimento que eles não sabiam. O alimento da vida, que foi o maná, sentiram sede. Deus falou com Moisés: olha, bata com seu cajado na rocha, vai sair água. Então, olhem essa história toda. Deus falou com Moisés: suba ao monte, aqui é um lugar sagrado, tire a sandália dos pés, entregue para Moisés as orientações, os 10 mandamentos, e Moisés orienta aquele povo como instrumento do Senhor, como a voz do Senhor. Então, Moisés é um exemplo do trigo que nós precisamos seguir. Escutar sempre a voz do Senhor. Todas as vezes que nós escutamos a voz do Senhor, todas as vezes que nós estamos atentos àquilo que Deus gosta, que Deus quer e que Deus nos pede, nossa vida vai ter um rumo diferente. Nossa vida vai ser uma vida mais tranquila. Por mais que nós tenhamos obstáculos, dificuldades, problemas, provações, Ele sempre será para nós o remédio, Ele sempre será para nós força, Ele sempre será para nós garantia certa de decisão forte e sempre positiva para nossa própria felicidade.
guardemos e levemos para as nossas casas esses 2 pontos bonitos, fortes, que nos ajudam a sentir mais Deus. Primeiro, ter uma intimidade com Deus, deixar Deus guiar a nossa vida e nos apontar o que nós precisamos fazer. Pedir sempre a Deus: é este o caminho que o Senhor quer que eu siga? E Ele vai falar, a sua voz não vai ser escondida. Assim como Moisés tinha essa intimidade com Ele, e Ele com Moisés, Ele também tem essa intimidade conosco. E o segundo ponto: nunca sejamos instrumentos do mal. Nunca sejamos joio. Vamos ser trigo. Custa sermos do bem? Custa espalharmos coisas boas? Custa nós andarmos no caminho certo e indicarmos ao outro o caminho das virtudes, o caminho certo, que é o caminho de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pensemos um pouquinho nisso que nós acabamos de ouvir e coloquemos-nos sob a proteção de Deus e que vivamos nos seus caminhos. Ao Senhor que esteve sempre ao lado de Moisés, dirijamos contritos nossos pedidos.